Estão dormindo? Boa noite. Graça e paz. Que bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, depois de tantas negativas, né, Pastor Otávio? Pastor Otávio andou me fazendo alguns convites e eu não posso. Mas graças a Deus eu pude esse domingo estar aqui com os irmãos e eu não me considero uma visita, porque afinal de contas, há quase 30 anos atrás, eu cheguei nesta igreja que ainda era na antiga Tertuliano de Melo 38. Então não me considero uma visita, me considero um filho que casou e saiu de casa. E agora está visitando os pais para bater um papo, né? Para tomar um café, para almoçar, para jantar, para conversar um pouquinho. Então, se você não me conhece, sou o pastor Alessandro, como o pastor Otávio disse, e foi-me dada a missão de ser pastor da Igreja Cristã de Nova Vida, lá em Jardim Ulisses, para quem mora ali em Jardim Tropical, Monte Líbano, né? Ali próximo da Prata, é a Rua Maria Leopoldina, que é uma das maiores ruas que tem ali no bairro da Prata, número 570. Quando você quiser, nos faça uma visita e serão muito bem recebidos. Mas cada vez que eu venho aqui e reencontro irmãos antigos, né, irmãos que conheço há mais de 20 anos, como as águas daqui de Nova Iguaçu continuam sendo boas, né? Os irmãos parece que o tempo não passa, estão sempre com as mesmas caras, não sei se estão fazendo um lift aí, né, se estão fazendo alguma coisa, mas estão sempre com os mesmos rostos, estão sempre com um sorriso no rosto e sempre me recebem muito bem. E eu agradeço por todo esse carinho que cada irmão que já me conhece há algum tempo tem por mim. Eu quero aproveitar que lá em Jardim Ulisses eu estou expondo a carta de Paulo aos Colossenses e quero nessa noite expor aos irmãos uma parte dessa carta que está lá em Colossenses capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos 7 primeiros versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Meus irmãos, falsos mestres, isso, se você puder, levante. Falsos mestres, falsos profetas, heresias, doutrinas de demônios, tudo isso sempre existiu na história da igreja. Há 2026 anos isso existe no contexto da igreja. Então não é novidade nenhuma para cada um de nós que isso esteja no nosso meio. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso hoje, porque só há uma palavra que nos protege de heresia. Só há uma palavra que nos protege de falsas doutrinas. Só há uma palavra que é como escudo protetor contra as filosofias deste mundo, que são as Escrituras. O profeta Oséias diz que o meu povo foi destruído, o meu povo se perdeu, o meu povo foi enganado ou é enganado porque lhe falta conhecimento. Então nós que recebemos a Cristo em nossas vidas, nós que fomos alcançados pelo poder da graça, pelo poder do Evangelho, como Paulo diz em Romanos, nós, recebendo Cristo, nós precisamos andar com Cristo. Você anda com alguém que você não conhece? Eu não ando. Então precisamos andar com Cristo conhecendo ao Senhor Jesus. Paulo diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 7. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Leia junto comigo os versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus,
o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Senhor, abençoa-nos nessa noite, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua igreja seja edificada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, as falsas doutrinas, as heresias, os falsos mestres, os falsos profetas não são novidades para nós, porque eles já existem desde que a igreja foi fundada. Aliás, antes da igreja ser fundada já haviam falsos mestres e falsos profetas. Com o advento da igreja, eles apareceram mais ainda dentro do círculo cristão, dentro do nosso meio. Mas eu quero te levar um pouquinho, alguns anos atrás, para mim muitos anos atrás, talvez para você poucos anos atrás, e talvez para você nem um ano, você esteja até estudando isso. Quem é que lembra da primeira lei de Newton? Opa, alguns aí estão se manifestando, né? A primeira lei de Newton fala a respeito do princípio da inércia. Você sabe o que é o princípio da inércia? Eu vou fazer a leitura porque eu não quero aqui correr o risco de errar. A inércia é a propriedade que toda matéria tem de resistir a mudanças em seu estado de movimento ou repouso. Isso significa que um objeto parado tende a continuar parado, e um objeto em movimento tende a continuar se movendo em linha reta e com velocidade constante. Eu quero aqui dar um exemplo prático. Você está dentro de um ônibus. Alguém já pegou aqui um ônibus lotado? Já, né? Você fica lá em pé e está lá dentro do ônibus. Do nada o ônibus faz o quê? Freia. O que acontece com o seu corpo? Você fica ali parado? Não. O seu corpo ele continua no movimento para frente. Não é isso? Alguns até acabam caindo, né? Dependendo aí da freada do motorista. O que é isso? Isso é a inércia. Porque a matéria, o seu corpo, ele é levado a parar, mas ele está em movimento, então ele continua em movimento até que de fato ele venha a parar. Assim também, quando você está dentro do ônibus lotado, o motorista para num ponto e ele dá a partida, o seu corpo tem a tendência de vir um pouquinho para trás. O nome disso também é inércia. Não, mas não é uma aula de física, meus irmãos, que eu vou dar aqui. Não vou ficar preso na primeira lei de Newton, mas eu estou trazendo para as nossas vidas uma analogia, porque a lei da inércia também se aplica na nossa vida espiritual. Há uma grande tendência, meus irmãos, e por causa da nossa natureza adâmica, há uma grande tendência em nós a resistir a mudanças. Quando o evangelho para o ônibus, a gente quer seguir. Quando o evangelho dá partida no ônibus, a gente quer ficar. A nossa natureza adâmica, ela tem problemas com essa primeira lei de Newton. Porque via de regra, quando o evangelho diz faça isso, quando o evangelho diz vá por este caminho, o que o nosso corpo quer fazer? Permanecer onde ele está. E quando o Espírito Santo diz pare, a nossa natureza adâmica quer o quê? Que nós continuemos. Nós temos uma grande dificuldade, meus irmãos, de passar por transformações, porque a nossa carne, ela oferece forte resistência às mudanças na nossa alma. E eu não posso dizer que isso não é verdade, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele enfrentava uma grande luta contra a sua carne. Ele enfrentava uma grande resistência na sua carne contra o Evangelho. Somos, meus irmãos e irmãs, fortemente incomodados quando a palavra opera uma mudança drástica na nossa alma. Em que pese sermos conduzidos pelo Espírito, mas de vez em quando parece que a nossa carne, que a nossa alma, que o nosso ser não quer
ser conduzido pelo Espírito. Quer se manter ou parado, enquanto o Espírito diz, mova-se, ou quer mover-se, quando o Espírito diz, pare. E nós precisamos entender isso, porque é por causa disso, meus irmãos, que grande parte da igreja, através dos séculos, caiu em heresias. Foi enganada por ventos de doutrina, foi enganada por manifestações falsas, por, como Paulo diz aqui, com falácias, vindo da parte de homens com uma retórica excelente, com um discurso excelente, mas que no fundo estavam promovendo e trazendo ameaças ao Evangelho. E o que Paulo está fazendo aqui com os Colossenses, eu quero trazer resumidamente a leitura do texto que nós acabamos de fazer aqui, Colossenses 2, versículo 1 ao versículo 7. A igreja de Colossos, meus irmãos, passava por uma forte influência de uma cultura com apelo filosófico e crenças que ameaçavam o Evangelho, que ameaçavam o cristianismo nos tempos de Paulo. Era misticismo, angelologia, ascetismo rigoroso e um legalismo judaico que estava sorrateiramente adentrando as portas da igreja e trazendo grandes barreiras para o progresso do Evangelho. Trazendo para os nossos dias, nós temos ainda, por conta de uma cultura bem brasileira, né? Nós temos assim alguns quês de misticismo, né? Por exemplo, quem aqui na sua casa, quando vê um chinelo virado de cabeça para baixo, diz assim, desvira o chinelo? Quem nunca fez isso, que diga amém. Quem não faz isso? Quem não senta sempre do mesmo, para os homens aí, quem não senta sempre do mesmo lado do sofá, porque se ele sentar do outro lado, o seu time perde o jogo? Quem aqui não vai ao Maracanã com a camisa da sorte? Essa camisa, assim, sempre que eu vou, o meu Flamengo ganha. Coitado, né? Nós temos, são apenas exemplos esdrúxulos do nosso dia a dia, mas eu sou do tempo que minha avó, quando viu um chinelo virado, diz, desvira esse chinelo, porque dá azar. São coisas assim que nós fomos criados desde a nossa infância, e isso acaba entranhando em nossa carne, mas isso é o de menos. O problema são aquelas coisas que de fato afetam a nossa fé, afetam a nossa espiritualidade. Então haviam barreiras, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ouviu notícias do perigo que essas heresias estavam promovendo, ou poderiam vir a promover na igreja dos Colossenses. Então, no contexto de toda a carta do apóstolo Paulo e toda a carta de Colossenses, ele está orientando os colossenses principalmente a resistirem aos falsos mestres esses que queriam ensinar como você podia ter acesso aos mistérios de Deus, como alguns coachings hoje têm por aí, né? Como aqueles que de vez em quando dizem, até comentei hoje de manhã lá na igreja, há 2026 anos, determinadas palavras são pregadas, já foram pregadas milhares de vezes, mas de vez em quando surge alguém que diz assim, olha, você ouviu essa parte das Escrituras assim a sua vida toda, mas hoje eu tenho uma revelação nova para você. Quem é que nunca ouviu isso? Hoje tenho algo de Deus para você que você nunca ouviu alguém pregar, porque Deus me revelou. Aí eu fico pensando, o homem é bonitão mesmo diante de Deus, né? Porque em 2026 anos de história do cristianismo, Deus revelou só a ele o que estava misteriosamente em oculto naquela palavra. Meu irmão e minha irmã, o que não é da Bíblia é do homem. Repita comigo, o que não é da Bíblia é do homem.
Paulo então está dizendo para eles: olha, tenham cuidado com esses falsos mestres que estão querendo revelar a vocês um novo evangelho, porque o evangelho já fora pregado a vocês. Vocês não precisam mais continuar com o legalismo judaico dos sacrifícios. Vocês não precisam de forma alguma fazer ou exercer certas atividades para alcançar os mistérios de Deus, porque Deus já revelou os seus mistérios através do seu Filho Jesus Cristo. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estavam ocultos foram revelados em Cristo. Portanto, Cristo é suficiente para o conhecimento dos mistérios de Deus. Esses homens prometiam sabedoria, esses homens prometiam conhecimentos secretos, mas Paulo insistiu, meus irmãos, que a sabedoria e o conhecimento só podem ser encontrados em Cristo, em mais ninguém. Repita comigo: Jesus é suficiente. Ele é suficiente para as nossas vidas. Praticando a fé e conhecendo a palavra, eles então alcançariam a devida sabedoria e conhecimento dos mistérios de Deus em Cristo. O que o apóstolo Tiago diz, meus irmãos? Você quer sabedoria? Peça a Deus, que a dá liberalmente. Quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Peça a Deus. Você não precisa que o pastor Alessandro venha aqui e te dê uma grande revelação para que você se torne um sábio. Você não precisa passar na corrente dos 500 para sabedoria. Em outros meios, você não precisa acender vela para ter conhecimento de Deus. Você não precisa pagar para fazer um curso de como melhorar a sua vida financeira, quando as Escrituras lhe ensinam princípios de prosperidade. Você não precisa pagar um curso para saber como viver bem a sua vida, porque as Escrituras já nos dizem como vivemos bem e também nos demonstram como vivemos mal. Cursos, inclusive, que são cursos de autoajuda e que incluem trechos da Bíblia, para dar uma pincelada cristã nesse ministério de autoajuda que nós temos visto hoje em dia. Os falsos mestres, meus irmãos, eram sofisticados, não são sofisticados só no nosso tempo, eles eram sofisticados lá também. Ofereciam argumentos muito bem elaborados que causavam forte impressão nos seus ouvintes. Mas Paulo adverte que não passavam de falácias, porque quem recebe a Cristo, recebe o seu ensino e permanece no que aprende. Eu poderia terminar agora, porque é o resumo do que Paulo disse do versículo 1 ao versículo 7 de Colossenses capítulo 2. Mas eu quero prosseguir, meus irmãos, porque agora eu quero te exortar. Quando olhamos para a vida e para o ministério do apóstolo Paulo, algumas coisas nos saltam aos olhos. Em primeiro lugar, nos aproveitando desse trecho da carta de Paulo aos Colossenses, assim como Paulo, nós precisamos ter um interesse maior pela igreja, para que nossos irmãos não sejam arrastados por qualquer ideia mundana. Meu irmão e minha irmã, o que eu vou dizer você já sabe, mas eu preciso dizer. O ensino em que pese existir o ministério do ensino, os mestres na igreja, mas o ensino, a proclamação do Evangelho, não está só nas mãos de pastores ou nas mãos de professores em salas de aula, mas está nas mãos de toda a igreja. Toda a igreja é uma igreja missionária. O apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas que o que vocês vão dizer quando pedirem razão da sua fé? Quando lhe perguntarem por que você serve a Cristo, o que você dirá? Você vai dizer, meu professor em sala de aula, eu ouvi naquele dia o pastor Otávio falar sobre isso. Ou você vai dizer, eu conheço o meu Senhor,
Eu ouço os mestres, eu ouço meus pastores, mas eu também conheço o meu Senhor, porque todos os dias eu tenho um encontro com o meu Senhor e com a sua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, o Evangelho estava oculto, havia uma nuvem. Quando você olha para o Antigo Testamento, chega no final do Antigo Testamento, você pensa assim, parece que falta algo, né? Parece assim que os profetas falaram, as histórias foram contadas, mas existe algo que está faltando. É evidente, estava faltando Jesus encarnado, o Verbo encarnado entre nós. Pois agora, meus irmãos, esse mistério, aquilo que estava em oculto, foi revelado. Como Paulo vai dizer no finalzinho do primeiro capítulo da sua carta aos Colossenses, aquilo que estava oculto através dos séculos nos foi revelado através de Cristo, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. Portanto, não há mais entre nós um mistério, porque ele nos fora revelado pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. E assim, meu irmão e minha irmã, cada um de nós carregamos conosco as Escrituras em nosso coração para podermos dar razão da nossa fé e para ensinarmos a outros quando eles queiram aprender. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, em que pese ser o apóstolo Paulo, não era de fato um simples mortal como eu, apesar de ser mortal também, mas era o apóstolo Paulo. Paulo se preocupava, meu irmão e minha irmã, não era com a prosperidade da igreja. Paulo não se preocupava com igrejas lotadas. Paulo se preocupava com o coração do povo de Deus. Paulo se preocupava com qualificação. Paulo se preocupava com a qualidade da vida de cada um dos crentes. E Paulo jamais se furtou em promover, mesmo com lutas, com dores, mesmo preso como ele estava aqui quando escreveu sua carta aos Colossenses, ele não se furtou de promover o Evangelho em várias igrejas, seja quando ele estava solto presencialmente, ou agora preso com as suas cartas. O objetivo maior de Paulo, meus irmãos, era o progresso espiritual dos crentes. Ele vai dizer no versículo 2, olha, eu preguei com sofrimento, eu prego com dores, eu estou em cadeias, mas eu prego para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. O objetivo de Paulo era o progresso espiritual da igreja. Paulo queria forjar corações convictos em Cristo, entendendo e compreendendo plenamente os mistérios que Cristo revelou através da sua vida, através da sua obra de vida, morte e ressurreição. Ele vai dizer no versículo 3, em quem? Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu irmão e minha irmã, um coração convicto da sua fé jamais se deixará ludibriar pelas obras culturais desse mundo. Um coração alicerçado no entendimento e na compreensão do Evangelho jamais permitirá ser enganado por qualquer vento de doutrina. Você pode estar pensando, eu jamais serei enganado, só é enganado quem quer. Meu irmão e minha irmã, como o pastor Otávio disse aqui nessa noite, né? Tem igrejas usando seus altares para verem o jogo do Brasil, e muitos dizendo, não tem problema nenhum, faz parte. É bom que a gente até evangeliza quem não é crente, porque a gente traz para a igreja e através do Vini Júnior a gente evangeliza. Você pode não acreditar nisso, mas muitos acreditam. Muitos são enganados. Ou então, um outro que está pregando que a palavra de Deus deve se adequar aos nossos tempos.
As Escrituras devem ser adequadas ao tempo em que vivemos. E precisa passar pelo IBRMEC, né? Os cristãos não precisam buscar respostas em filosofias místicas ou em ensinos humanizados, pois tudo o que precisam para conhecer a Deus está no próprio Senhor. O que João diz, meus irmãos, no primeiro capítulo do seu Evangelho, que Cristo é o Verbo que nos foi revelado. E é esse Verbo que nós temos que conhecer. É esse Verbo que nós precisamos prosseguir em conhecer. Isso começa com as nossas próprias vidas, meus irmãos. Precisamos estudar, entender, compreender as Escrituras, para que sejamos auxiliadores uns dos outros no ensino da palavra. Quantas oportunidades que você tem, e eu sei bem, porque eu participei de todas elas aqui nessa igreja. Para quem ainda não é batizado, é o curso de batismo. Para quem acabou de ser batizado, é o CETEB, CIAB. Para quem depois quer fazer IBRMEC. Quantas e quantas vezes o pastor Robson monta cursos aqui na igreja, junto com o pastor Luiz Carlos, junto com outros pastores. Quantas rodas de ensino tem na juventude? Eu participei de todas elas, por isso que eu sei. Quantas oportunidades nos são dadas todos os dias de aprendermos mais e mais das Escrituras. Quantas oportunidades nos são dadas, meus irmãos, de prosseguirmos em conhecer o Senhor. Vou repetir as palavras do profeta Oséias: o meu povo foi destruído, o meu povo foi enganado, o meu povo é ludibriado, porque lhe falta o conhecimento. Isaías disse: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Quando nós chegamos no livro de Juízes, meus irmãos, o que nós vemos é a apostasia total. Aquela nova geração que saiu dos tempos de Josué não conhecia as Escrituras, fazia o que era mal diante do Senhor porque não conheciam as Escrituras. Quando o povo chama Samuel e diz: nós queremos um rei, e Samuel diz: tem certeza? Porque Deus já havia revelado através de Moisés, lá em Êxodo, o que seria o poder do rei sobre a vida do povo. Terrível. Mas o povo quis sair de uma teocracia, de um governo divino, para ser governado por homens, como eram as outras nações. Isso tudo, meus irmãos, passa pelo quê? Pela falta de conhecimento. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina que o nosso interesse na igreja deve estar vinculado principalmente ao progresso espiritual do corpo. Cada um de nós temos uma responsabilidade de sermos atalaias do corpo de Cristo. Paulo vai chamar os colossenses de volta aos ensinos fundamentais que lhes foram transmitidos por Epáfras. Paulo usa algumas expressões aqui no versículo 7, nele radicados. Radicados significa enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e assim crescendo na graça. Paulo usa essas expressões, meus irmãos, para lembrar aos colossenses do firme fundamento sobre o qual eles foram ensinados. E que firme fundamento é esse? Jesus Cristo.
Eles não precisavam de uma nova doutrina, não precisavam de um novo evangelho, não precisavam de uma nova revelação, porque tudo que deveria ter sido revelado foi revelado nas Escrituras. Eu não preciso ir em algum lugar para receber de alguém uma profecia. Aí você vai pensar, como eu já fiz isso. Eu não preciso procurar, com todo respeito, o irmãozinho ou a irmãzinha, para que me seja revelado algo, porque tudo, meus irmãos, que haveria de ser revelado na minha vida está aqui, na palavra. Moisés diz em Êxodo que aqueles que são justos diante de Deus verão os seus herdeiros serem abençoados até 1000 gerações. As Escrituras nos revelam promessas de vida eterna, promessas de vida saudável e santa diante de Deus. Para que eu quero saber o que vai acontecer amanhã? Para que eu quero que alguma pitonisa me diga o que vai acontecer? Quando tudo já me fora revelado, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses é exatamente isso: não creiam naqueles que têm novas revelações, não creiam naqueles que vão exigir de vocês ofertas, sacrifícios, para que vocês venham a ter revelado os mistérios de Deus. É o que Paulo está dizendo aos Colossenses: não se deixem ludibriar, lembram do que Epáfras pregou, lembram de tudo aquilo que vocês foram ensinados. Vocês não precisam de nada além disso. Aliás, o Evangelho é suficiente para tudo em nossas vidas. O Evangelho é suficiente para todas as situações da nossa vida. E o Evangelho nos ensina que Cristo foi e sempre será suficiente para cada um de nós. Percebam, meus irmãos, que Paulo acende um sinal de alerta para que os colossenses se lembrem de que foram ensinados a respeito dos mistérios de Cristo e que, portanto, não precisavam de outros mistérios, pois Cristo era único e suficiente. Eu saio de Paulo e vou para Cristo. Cristo foi o maior mestre. Cristo sai da Galileia e vai para um monte. E no monte ele faz o quê? Ensina. Jesus passa capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ensinando no monte. E eu fico imaginando aquela multidão ouvindo os ensinos de Cristo e um olhando para a cara do outro, mas o sacerdote não ensinou dessa forma. O sumo sacerdote naquela pregação falou diferente disso. E Jesus está ali descortinando todo o Pentateuco diante daquele povo, ensinando aquele povo: não julgue, porque na medida que você julga, você será julgado. Antes de trazer a sua oferta no altar, reconcilie-se com o seu irmão. Quer orar? Então diga comigo: Pai nosso que estás no céu. Seja sal, seja luz nesse mundo, seja sal. O divórcio, meu pai só permitiu porque o homem tem o seu coração endurecido. Jesus vai ensinando todo o Evangelho, ele vai revelando todo o Evangelho que estava oculto lá em Levítico, lá em Êxodo, lá em Gênesis, lá em Números. Diferente do legalismo judaico, Jesus revelou os mistérios da sua graça que estavam ocultos por séculos. Porque a repreensão legalista judaizante, ela destruía, mas o ensino de Jesus avivava a alma do pecador.
Lembram de quão escandalosas eram as alianças que Cristo fazia? Os fariseus olhavam, ele senta com pecadores. Ele protegeu a mulher adúltera. Ele bebeu água das mãos de uma samaritana. Ele quer até fazer algumas coisas, quer curar no sábado. Olha isso, como pode ele curar no sábado? Falsos mestres, meus irmãos. Falsos mestres. Eu quero terminar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Já estou em cima da hora. O pastor Otávio vai puxar minha orelha, nunca mais vai me convidar. Meu irmão e minha irmã, somente a palavra nos protege de toda a heresia. Somente as Escrituras nos protegem de toda a heresia. Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado 3 vezes. Não é isso? Que Mateus capítulo 4 nos ensina. Quantas vezes Jesus rodopiou para responder a Satanás? Nenhuma, né? Quantas vezes Jesus sacrificou para responder a Satanás? Nenhuma, né? Quantas vezes Jesus ali, sendo tentado, recorreu ao Pai para livrá-lo da tentação? Nenhuma vez. E poderia, né? Pai, me ajuda. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Tudo que Satanás tentou foi confrontado pelo poder da palavra. Jesus não usou de nenhum artifício humano para responder a Satanás. Jesus se utilizou da sua palavra. Somente a palavra nos protege de toda a heresia. Segundo lugar, quem não conhece a palavra é facilmente enganado. De fato, meus irmãos, quem não conhece as Escrituras, quem não pauta a sua vida pelas Escrituras é facilmente ludibriado por qualquer retórica, por qualquer discurso, por qualquer vento que é soprado na igreja. De vez em quando algumas pessoas falam assim comigo: ah, pastor, você viu aquele negócio bacana daquela igreja lá? E aí a gente tem aqui. De vez em quando isso acontece. De vez em quando no meu trabalho alguém me pergunta alguma coisa e eu tenho que responder. A pessoa: mas está dando certo, a igreja está lotada. Poxa vida, que bom! Como o bispo Walter gosta de dizer, lotada de bodes, não de ovelhas. Terceiro lugar, meus irmãos, aproveite as oportunidades para conhecer mais as Escrituras. Não viva na inércia. Avance no sentido de conhecer a palavra do Senhor. Seja como a corça do salmista, anseie por beber das águas do Senhor. Tenha sede o tempo todo pelo Evangelho, pela palavra. Alimente esta sede no seu coração. Não seja como aquela figueira seca que se apresentou a Jesus. Quarto lugar, meus irmãos, importante: o que não vier da palavra não é de Cristo. Quer um exemplo bíblico? Está lá em Atos. Seja como os bereanos. Julgue o que eu estou falando aqui, segundo as Escrituras. Julgue o que os seus pastores falam no púlpito sobre as Escrituras. Julgue tudo o que você ouvir sobre as Escrituras, julgue de acordo com as Escrituras. Seja como os bereanos.
julgue. Julgar não é determinar o juízo. Julgar, segundo a palavra, é observar a Escritura e ver. Está falando, o que ele está falando está ali. É isso aí. Então, o que não é da palavra, o que não vier da palavra, não é de Cristo. Penúltimo, quem recebeu Cristo, como Paulo diz aqui, anda com Cristo. Meu irmão e minha irmã, você recebeu o Senhor Jesus no seu coração. E vou dizer uma coisa que talvez venha chocá-lo, não porque você quis, mas porque a graça alcançou o seu coração, porque o Senhor lhe escolheu e lhe separou para ser um servo e uma serva dele, e somente dele. Em último lugar, Jesus é suficiente. Eu não preciso de uma nova palavra. Eu não preciso de práticas para alcançar as revelações de Deus em Cristo, porque todas já se encontram aqui. O que eu preciso é conhecer. O que eu preciso é me esmerar. O que eu preciso é, como diz o profeta, como Deus disse para o profeta, coma este livro. Eu preciso comer este livro. Eu preciso me alimentar deste livro. Eu preciso amar este livro. Eu preciso sentir prazer neste livro. Eu preciso olhar para este livro e ver o meu Senhor. Eu preciso olhar para este livro e ver o meu Deus. Eu preciso olhar esse livro e enxergar nele fonte de socorro para a minha vida, fonte de alegria para a minha história, fonte de vida para a minha vida. Eu preciso olhar para este livro como eu olho para a minha própria vida, porque a minha vida depende deste livro. Se eu não viver este livro, eu morro. Se eu não entender esse livro, se eu não compreender esse livro, se eu não estudar esse livro, se eu não ler esse livro, se eu não tiver o meu devocional na presença de Deus com este livro, eu sou uma pessoa morta espiritualmente. Porque eu dependo. O ar que eu respiro vem dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, a única fonte de socorro, de escudo, de proteção para a vida do crente é a palavra do Senhor. Seja afiado nas Escrituras. Leia a palavra todos os dias. Se você não entender, procure o seu irmão para lhe ensinar. Era isso que Paulo fazia, porque Paulo entendia que uma igreja alicerçada na palavra era uma igreja que poderia sofrer ataques, mas não seria enganada nem ludibriada por qualquer vento de doutrina. E que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Senhor, obrigado. Como Paulo diz em Romanos, o Evangelho é poder. A tua palavra é poderosa. E foi através deste poder que nós fomos regenerados, convertidos. Foi através deste poder que nós nos tornamos membros do teu corpo, chamados de filhos pela revelação do teu Evangelho. Somos gratos a Ti por esta palavra, Senhor, e Te pedimos nesta noite, acende o fogo em nosso coração, que tenhamos sempre sede da Tua palavra, pois ela é bálsamo, ela é escudo, ela é alimento saudável para as nossas vidas, para que não venhamos a cair nas armadilhas deste mundo. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor, de todo o mal. Protege os teus filhos através da tua palavra de todo o vento de doutrina. É a oração que eu quero fazer nesta noite, Senhor. E faço isso em nome de Jesus.
que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Pastor Otávio.